Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos início ao sistema nervoso. O estudo e o conhecimento que temos hoje do sistema nervoso nos permite um melhor entendimento sobre todas as funções realizadas pelo nosso organismo. Ele comanda e coordena todas as atividades realizadas e nos possibilita percebermos tudo o que está à nossa volta. Por exemplo, enquanto você está assistindo a essa videoaula, é possível que você esteja ouvindo algum ruído, percebendo a presença de alguma pessoa próxima a você, seus pais, seus irmãos, sentindo algum odor, algum cheiro. Pode estar com a sensação de frio ou calor, de fome ou sede, de sono, sentindo o seu batimento cardíaco, a sua respiração. Na nossa relação com o mundo, o tempo inteiro somos estimulados e respondemos aos elementos do ambiente. A cada estímulo externo, como o cheiro de um alimento ou o som de uma buzina, e mesmo interno, como dor ou sensação de fome, o organismo vai reagir. E esse processo ocorre no sistema nervoso central, de maneira tão instantânea que a nossa consciência não tem nem como identificar todas as suas etapas, nem os milhares de estímulos que o corpo recebe a todo instante. Para compreender melhor como percebemos os estímulos externos e como respondemos a eles, é fundamental reconhecer o sistema que forma essa rede de comunicação do nosso corpo, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é composto por um tecido nervoso, ou seja, por alguns grupos de células chamadas de neurônios. Além dos neurônios, encontram-se também células responsáveis pela sustentação, pela proteção e pela nutrição dos neurônios. São as células da neuroglia, ou também chamadas células da glia. Os neurônios são células formadas por um corpo celular, por dendritos e axônios. Observem na imagem. No corpo celular localizam-se o núcleo e os organoides. Os dendritos são prolongamentos que conduzem os impulsos nervosos para o corpo celular. Já os axônios são prolongamentos terminados de forma ramificada, que conduzem os estímulos oriundos do corpo celular em direção à sinapse. Pessoal, a sinapse a gente vai falar mais pra frente, mas é uma região de proximidade entre um neurônio e uma outra célula por onde vai ser transmitido esse impulso nervoso. Ao atingir a extremidade de um axônio, os impulsos são transmitidos de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma outra célula, a fibra muscular, por exemplo. Essa região de proximidade entre as células envolvidas é a chamada sinapse. Na verdade, as células envolvidas elas não chegam a se encostar. Os estímulos eles vão passar de uma célula a outra graças à presença de substâncias conhecidas como mediadores químicos, ou também chamados de neurotransmissores, como a acetilcolina, tá? Então, pessoal, essa acetilcolina ela consiste numa substância química, que atua como neurotransmissor, transmitindo os impulsos nervosos entre as células do sistema nervoso. Os axônios, eles são normalmente circundados por um revestimento gorduroso chamado de bainha de mielina. E a função da mielina é impedir que os íons, ou seja, que as cargas elétricas, se percam durante a passagem de estímulo. A sinapse ela vai ser então o ponto em que o neurônio vai se ligar a uma outra célula, ou a um outro neurônio, ou a uma célula muscular, por exemplo, para transmitir esse impulso nervoso. Agora, é o seguinte, nós podemos dividir o sistema nervoso em duas partes. O sistema nervoso central, cuja sigla é SNC, e o sistema nervoso periférico, cuja sigla é SNP. Vamos falar primeiro sobre o sistema nervoso central. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula, pela medula espinhal. O encéfalo, ele é subdividido em algumas partes, tá bom? E eles têm funções diferentes, Então, quais são as partes do encéfalo? A gente tem o cérebro. Aliás, fazer um comentário, as pessoas acham que o encéfalo é o cérebro. Então, na verdade, o cérebro é uma das partes do encéfalo, tá bom? Observem ali na imagem. Então, nós temos o cérebro. Na imagem está descrito como córtex cerebral, tá bom? Nós temos o cerebelo. Nós temos a ponte. Nós temos o bulbo.
nós temos o tálamo e nós temos o hipotálamo, tá bom? Então, tudo isso unido é que vai formar o encéfalo. E o encéfalo e a medula espinhal, também está ali sendo representada na imagem, é que vão formar o sistema nervoso central. Ficou claro isso? Então, vou repetir. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. E o encéfalo, ele é subdividido em algumas partes diferentes, né? Que tem aí funções diferentes que a gente já vai ver. Então, ele tem o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo. O encéfalo, pessoal, ele é protegido pelo crânio. E a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. Porque, claro, pessoal, são regiões extremamente sensíveis, extremamente importantes. Então, eles têm essa proteção óssea mesmo, né? Além disso, existem 3 membranas, chamadas de meninges, que revestem o encéfalo e a própria medula. Elas possuem a função de proteger o encéfalo e a medula, tá? Então, mais uma camada, mais uma opção de proteção para essas partes tão importantes do nosso organismo. A meninge interna é a pia mater. A intermediária é a aracnoide e a mais externa é a chamada dura mater. Então, vejam, vou reforçar. Nós temos 3 camadas de meninge, tá? Vocês já devem ter ouvido falar na palavrinha meningite, estão tentando associar esse conceito. Então, é isso mesmo. Essa terminação ite significa uma inflamação. Então, a meningite vai ser realmente uma inflamação nessa membrana, tá bom? Na meninge. Então, a meninge, ela tem 3 camadas, certo? São membraninhas com 3 camadas, que vão proteger tanto o encéfalo quanto a medula. Então, ela está lá no cérebro e também está lá nas vértebras, né? E essas 3 camadas dela, a mais interna, né, a de dentro, a camada de dentro, chamada de apia mater, a camadinha do meio é chamada de aracnoide e a mais externa, né, mais para fora, é chamada de dura mater. E existe na meninge um líquido chamado de cefalorraquidiano ou líquor, né, mais fácil para lembrar do líquor. Ele está presente nos espaços entre a camada da pia mater e entre a aracnoide, tá bom? E esse líquido, esse líquor, né, ele tem a função de proteger o sistema nervoso central de eventuais choques mecânicos. Então, mais uma proteção, certo? Então, entre essas 2 camadas da meninge, entre essas 2 membranas, nós temos a presença desse líquido, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a meningite, que, como eu disse, eu imagino que vocês tenham lembrado dessa palavrinha, né? A meningite, então, ela é uma infecção. Aliás, acho que anteriormente eu falei que é uma inflamação. Então, ó, a Pro errou, tá? Corrigindo aqui. Então, a meningite é uma infecção que se instala principalmente quando uma bactéria, um vírus ou até mesmo um fungo consegue vencer as defesas do organismo e ataca as meninges, tá? Lembrando quem são as meninges, são aquelas 3 membranas, né, que envolvem e protegem o sistema nervoso central contra os choques mecânicos, ou seja, contra as batidas, as lesões, né? E para fazer exames laboratoriais para diagnosticar a meningite, os médicos eles vão extrair aquele líquor, né, que a gente comentou, que é localizado entre as meninges, tá? Agora, nós veremos as funções dos órgãos que compõem o encéfalo. Lembra que a gente comentou que o encéfalo, ele, então, é formado pelo cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo. Então, agora a gente vai ver cada uma dessas partes e suas respectivas funções, tá bom? O cérebro é a maior parte do encéfalo, né? É a sede da inteligência, da memória, do raciocínio, da aprendizagem, dos sentidos, né? Por exemplo, o paladar, o olfato. E também dos movimentos voluntários, né? Aquele que a gente faz porque a gente mesmo quer, né? A sua região externa é chamada de córtex, tá? E ela é cinza. É aquilo que às vezes a gente se refere como massa cinzenta, tá bom? E ela é cinza devido à presença dos corpos celulares dos neurônios, que tem essa coloração, tá? Já a sua porção interna, né? Então a parte de dentro do cérebro já é branca, e em razão da presença dos axônios, que são revestidos pelaquela bainha de mielina, que era uma camada de gordura, lembra? E ela tem essa coloração branquinha, certo? E o cerebelo é responsável pelo tônus muscular, pela coordenação de movimentos e pelo equilíbrio do corpo.
A ponte situa-se acima do bulbo e à frente do cerebelo. Ele vai conectar o bulbo ao resto do encéfalo. Tem a função de retransmitir os impulsos relacionados com os movimentos voluntários do cérebro para o cerebelo. O bulbo ele vai ligar o encéfalo à medula espinhal. Tem a função de regular a frequência cardíaca e respiratória, o diâmetro dos vasos sanguíneos, a deglutição e outras funções digestórias, como por exemplo a tosse, o vômito, o espirro e até o soluço. O tálamo ele vai retransmitir as mensagens provenientes dos órgãos dos tecidos ao cérebro. Então, quais órgãos dos tecidos nós estamos falando? Os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, né? Então, ele vai retransmitir essas mensagens para o cérebro. E o hipotálamo, ele é que tem o controle da sede, do apetite, né? Aquela sensação de fome, do prazer, a raiva, a pressão arterial, temperatura corporal, tá? Ele vai fazer, gente, a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que será o nosso próximo sistema a estudar. Então, ele vai com essa questão da glândula, dos hormônios, sabe? Então, o hipotálamo que estará com essa relação. A gente vai falar um pouquinho sobre a medula espinhal, né? Ela está situada dentro das vértebras e, como a gente já falou, ela é revestida por 3 membranas, né? Pelas meninges. E ao contrário do cérebro, a região externa da medula é formada pela massa branca e a região interna é formada pela massa cinzenta, então é o contrário, tá? Ela vai fazer a transmissão dos estímulos e informações provenientes de diversas partes do corpo ao encéfalo e também a via inversa. Então, a medula manda informação para o encéfalo manda informação para a medula, tá bom? Além dessa essencial via de comunicação entre as diversas partes do corpo e o encéfalo, a medula também elabora respostas rápidas e simples em determinadas situações. Se por um acidente colocarmos a mão num objeto muito quente, a medula envia um estímulo para retirarmos a mão rapidamente, antes mesmo que essa informação chegue ao cérebro. Então, essas reações são involuntárias e são chamadas de reflexos, e são, então, de responsabilidade da medula espinhal, tá bom? Esses, então, atos reflexos são ações involuntárias resultantes de impulsos nervosos que percorrem um caminho chamado arco reflexo. Um outro exemplo muito conhecido de arco reflexo é o reflexo patelar. Com certeza vocês já fizeram. Se não fizeram, poderão fazê-lo. O tendão do joelho é o órgão receptor do estímulo. Então, ele que vai receber o estímulo. Quando recebe um estímulo, uma pancada, por exemplo, o neurônio sensitivo, ele leva o impulso nervoso até a medula. E o neurônio motor, observem aí os tipos de neurônio, o neurônio motor conduz o impulso da medula até o músculo da coxa, promovendo, provocando a sua contração. Então, veja, porque neurônio motor, ele que está relacionado com o movimento, tá? Esse é um exemplo de um reflexo simples, que envolve apenas 2 tipos de neurônios. Na maioria das respostas reflexas, há a presença de um terceiro tipo de neurônio, que é o chamado de neurônio associativo, que ele se localiza no interior da medula e ele vai conectar o neurônio sensitivo, que é aquele que recebeu o estímulo, ao neurônio motor, que é quem vai dar aquela reação, tá? Então, pessoal, olha só, o comando por esse ato reflexo, ele é da medula, que faz parte do sistema nervoso central. Agora, os nervos envolvidos nesse percurso do estímulo, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Que é o que a gente vai estudar agora. Antes de a gente entrar realmente no sistema nervoso periférico, eu queria comentar uma coisinha com vocês. Uma lesão medular, normalmente traz sérias consequências ao indivíduo. Aliás, nós já falamos sobre isso. Quando nós estudamos a parte óssea, nós falamos sobre a vértebra e um pouquinho sobre essa lesão, A importância, inclusive, de, no caso de um acidente, imobilizar a vítima, Nós já falamos sobre isso. Agora, eu queria comentar com vocês uma situação que daqui a pouco chega o verão, o calorão já tá aí, Muitas pessoas têm o hábito de pular em cachoeira, em lagos, em lagoas, principalmente com a água às vezes mais escura, mais turva, e não consegue ter uma boa visualização do fundo, ou ainda a visualização às vezes engana.
Então, às vezes a gente acha que tem uma certa profundidade, a gente acha que não tem nada embaixo, mas às vezes é um lago mais raso, ou tem uma rocha, né? De modo que a pessoa pode mergulhar e bater com a cabeça, certo? E vamos imaginar, então, uma situação dessa, em que a pessoa mergulhou de cabeça e bateu a cabeça em um tronco, numa rocha, né? E aí ele acaba sofrendo algum tipo de paralisia. Então, qual a parte do sistema nervoso que teria sofrido essa lesão? A medula espinhal, né? Nós já falamos na aula anterior que dependendo do local dessa lesão, vai gerar consequências diferentes. Então, pessoal, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Qual é a consequência, quais são os efeitos de uma lesão dependendo do local, né? Dependendo do local dessa lesão. Então, recordando, a nossa coluna vertebral, ela é dividida em 4 partes. Então, a gente tem aqui próximo ao pescoço a cervical, descendo a torácica, em seguida a lombar e por último a sacral. Então, dependendo do local da área lesionada, nós teremos uma consequência diferente, um efeito diferente. Resumidamente, vamos lá. Vamos começar pela região sacral da coluna vertebral. Lembrando, dentro da coluna vertebral, a medula espinhal, né, tá passando ali por dentro. Então, na região sacral, havendo uma lesão, né, rompendo a medula nessa região, poderia haver fraqueza nos membros inferiores, perda do controle da bexiga e dos intestinos. Se a lesão for na região lombar, poderia haver paralisia e perda da sensibilidade abaixo da virilha, e também fraqueza dos membros inferiores. Havendo a lesão na região torácica, poderia haver paralisia dos membros inferiores e do tronco e perda da sensibilidade abaixo dos mamilos. E também poderia haver pernas paralisadas e perda da sensibilidade abaixo do umbigo. Havendo a lesão na região da cervical, poderia haver paralisia dos músculos utilizados na respiração e de todos os músculos dos membros superiores e inferiores. Mas geralmente esse tipo de lesão é fatal. Poderia haver também pernas paralisadas, uma discreta capacidade de flexão dos membros superiores e paralisia dos membros inferiores e de parte dos punhos e das mãos. Bom, como a gente já havia comentado, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Já trabalhamos com o SNC, né? Sistema nervoso central. Agora a gente vai falar sobre o periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos cranianos, por nervos raquidianos e pelos gânglios. Pessoal, os nervos cranianos, eles estarão lá associados com o encéfalo. Os nervos raquidianos estarão associados à medula, tá bom? Agora, os nervos, eles são axônios e dendritos dos neurônios que são organizados em formas de cabos. Os corpos celulares desses neurônios podem ser agrupados em determinados locais do corpo, formando o que nós chamamos de gânglios nervosos. Então, os gânglios nada mais são do que esses agrupamentos dos corpos celulares dos neurônios. Assim como no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico também percebemos ações voluntárias e involuntárias. Os neurônios que conduzem impulsos ao encéfalo ou à medula são os neurônios chamados de aferentes ou sensitivos. Aqueles que conduzem impulsos do sistema nervoso central para os músculos e glândulas são os neurônios motores, ou também podemos chamá-los de eferentes, tá? Mas o mais comum mesmo são motores. No sistema nervoso central, conectando esses dois tipos de neurônios, existem os neurônios de associação. Nós já tínhamos falado sobre eles, né? Então, nós temos os neurônios sensitivos, os neurônios motores e os neurônios de associação, ou neurônios associativos, tá? As ações involuntárias do sistema nervoso periférico, elas funcionam sem a consciência do indivíduo, né? Para isso, necessita de um mecanismo autorregulador. E essas ações estão relacionadas com os movimentos involuntários dos músculos lisos, do músculo cardíaco, do sistema endócrino, né? A liberação de hormônios, por exemplo,
do sistema respiratório e outras ações em controles involuntários. Esse sistema, então, é chamado de sistema nervoso periférico autônomo, ou seja, ele tem uma função involuntária, né? Ele trabalha de forma autônoma, independente da nossa vontade. E ele é controlado pelo sistema nervoso central, tá? Principalmente pelo hipotálamo. Aí, uma informação também, o hipotálamo, ele é dividido em simpático e parasimpático, tá? Observe ali na imagem. Então, nós temos o parasimpático e o simpático. Em geral, eles possuem funções antagônicas, ou seja, opostas sobre o outro, e atuam por meio da presença dos mediadores químicos, né? A adrenalina e da acetilcolina, que nós já falamos anteriormente. Então, vamos ver agora algumas ações desse sistema simpático e parasimpático. Lembrando que ambos apresentam normalmente funções opostas. Então, veja, enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata a pupila. Enquanto o parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação. Então, eles vão trabalhar em situações diferentes, né? Enquanto o parasimpático contrai os brônquios, o simpático relaxa. Enquanto o parasimpático reduz os batimentos cardíacos, o simpático acelera os batimentos cardíacos, tá? Enquanto o parasimpático contrai a bexiga, o simpático ele vai relaxar a bexiga, certo? Então, eles trabalham aí de formas antagônicas, tá bom? Agora nós vamos falar, para encerrar a aula de hoje, sobre os distúrbios relacionados ao sistema nervoso. Alguns probleminhas, né, algumas patologias que podem aparecer, algumas doenças, algumas síndromes que podem aparecer no sistema nervoso. Então vamos lá, o primeiro deles é o mal de Alzheimer, que é um distúrbio neurológico que atinge principalmente pessoas acima de 65 anos. Ele vai agir na memória recente, deixando o paciente confuso e desnorteado. Os sintomas mais comuns são, então, a perda de memória, confusão, a desorientação, ansiedade, agitação, alucinação, desconfiança, alteração da personalidade, dificuldades com as atividades da vida diária, como se alimentar, tomar banho, dificuldade em reconhecer os familiares e os amigos, né? A sua causa é desconhecida, seus efeitos são irreversíveis e não têm cura. O mal de Alzheimer é a principal causa de morte entre os idosos, depois das doenças cardíacas, né, do câncer e dos derrames cerebrais. Então agora a gente vai falar justamente do derrame cerebral, também pode ser chamado de acidente vascular cerebral, né, cuja sigla é AVC. Ele se caracteriza quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, o que pode provocar a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. Ele é isquêmico quando ocorre o entupimento dos vasos, né? Então, entupir os vasos, ele é isquêmico. Ele vai ser hemorrágico quando houver o rompimento de vaso, portanto, haverá uma hemorragia, certo? Os principais sintomas dessa patologia incluem dormência, fraqueza ou paralisia de um lado do corpo, pode ser um braço, a perna, a parte inferior da pálpebra ou a boca torta, tá? Também tem fala arrastada, com uma certa dificuldade, visão nublada ou perda de visão e uma forte dor de cabeça. Agora nós vamos falar sobre a dislexia. É o nome que se dá a uma dificuldade que algumas pessoas apresentam para ler, para escrever ou para compreender o texto que leem. Geralmente, os dislexos têm dificuldade em relacionar as letras com os sons que elas representam. Eles podem inverter sua posição dentro da palavra, têm dificuldade em seguir instruções e também de entender enunciados. Podem apresentar na fase de desenvolvimento um certo atraso na fala e na habilidade de leitura, além da dificuldade na ortografia, na escrita, na memorização, entre outros. Essa desordem no aprendizado da leitura e da escrita, às vezes é confundida como um desinteresse, uma má vontade do aluno ou como um sinal de comprometimento da inteligência. Uma conclusão errada, porque na verdade essas pessoas costumam ser muito inteligentes e bastante criativas. Agora nós falaremos sobre a epilepsia.
A crise convulsiva é a forma mais conhecida. Nesse tipo de crise, a pessoa pode cair ao chão, apresentar contrações musculares em todo o corpo, morder a língua, uma salivação intensa, respiração ofegante e às vezes até urinar. Essas crises podem desaparecer espontaneamente, mas a tendência é que se repitam de tempos em tempos. Falaremos agora sobre a esclerose múltipla, que é a destruição da bainha de mielina dos neurônios lá no sistema nervoso central. Isso vai acabar interferindo na transmissão dos impulsos nervosos. Embora a causa não seja clara, sabe-se que o sistema imunológico ele acaba desencadeando uma reação que afeta o funcionamento do sistema nervoso. Com o passar do tempo, a degeneração da baía de mielina vai causando lesões no cérebro, que podem levar à atrofia ou à perda de massa cerebral. Os sintomas variam dependendo da quantidade de danos e os nervos que são afetados, mas caracteriza-se por ser uma doença potencialmente debilitante. Pacientes com casos graves podem perder a capacidade de andar ou falar com clareza. E agora, a lesão medular. Existem várias causas para uma lesão na medula. A sua extensão pode ser bem variável até causar paralisia, como nós já comentamos, as consequências, os efeitos dessa lesão. Pode ocasionar monoplegia, quando é a paralisia de apenas um membro, a paraplegia, quando a paralisia se dá nos dois membros, a hemiplegia, quando a paralisia ocorre de um dos lados do corpo, ou a tetraplegia, quando a paralisia ocorre nos dois membros inferiores e superiores, ou seja, pernas e braços. Então, ela vai ser provocada, essa paralisia, em decorrência a uma lesão na medula espinhal. E por último, a doença de Parkinson. Ela ocorre devido à degeneração de neurônios. Os sintomas variam de uma pessoa para outra, mas em geral, no início eles se apresentam de maneira lenta e o paciente tem dificuldade de precisar, de saber informar a época em que apareceram os sintomas pela primeira vez. Quase começamos com uma certa lentidão nos movimentos, tremores nas extremidades das mãos, muitas vezes são notados apenas pelos demais, pelos amigos, pelos familiares. Esses costumam ser os primeiros sinais da doença. Outros sintomas podem estar associados ao início da doença também. Rigidez muscular, uma diminuição de movimentos, distúrbios da fala, dificuldade para engolir, depressão, dores, tontura e distúrbios do sono, distúrbios respiratórios e também urinários. Bom, pessoal, com essa nossa videoaula, vocês farão os exercícios das páginas 28, 29, 32 e 61, tá? Como eu já falei para vocês, não busquem a resposta no Google, utilizem essa nossa videoaula para conseguir sanar todas as dúvidas, tá? Assistam a essa aula quantas vezes forem necessárias. Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!